Olá! Hoje no Pensata vamos falar de família, de uma família soviética. Pensata, com Marcelo Madureira. Pois é, meus amigos, meus pequenos não, grandes amigos, né, em tamanho, em inteligência, em comunhão de aflições, mas como nós somos poucos, nós somos bons. Eu já falei, já coloquei em outro vídeo, não precisa dar like, não precisa compartilhar, não precisa nada, basta assistir. Né? Porque essas minhas campanhas, se todo mundo pede para compartilhar, dar like, e acaba que eu vejo que meus vídeos não são muitos. Não são milhões de pessoas que assistem, mas aquelas que assistem, elas valem para mim como se fossem milhões e milhões de pessoas, como você aí. Então não precisa compartilhar, não precisa dar like, não precisa fazer nada. Basta me assistir. Tá bom assim? Tá combinado? Tá. Bom, esse livro aqui é do Alex Halberstadt, um jornalista americano que escreve no The New York Times Magazine, escreve no GQ, escreve em várias publicações do New Yorker, é um daqueles jornalistas de truth, né, daqueles bons jornalistas americanos, e ele tem uma ascendência russa, E ele, na verdade, resolveu investigar essa ascendência russa, porque na história da família dele haviam muitos furos, né, muitos buracos, muitas coisas que ele não sabia, que os avós dele não falaram, enfim, porque ele evidentemente, é um cidadão americano, mas filho de pai e mãe russos, né? Então, isso tudo trouxe para ele, principalmente hoje em dia, né, que a Rússia anda tão falada, quando isso for ao ar, eu nem sei em que episódio estará essa série, que é a guerra Ucrânia e Rússia, né, essa invasão absurda da Rússia contra a Ucrânia, mas eu achei esse livro aqui oportuno, porque como todo o livro, ele conta a história de gente e conta histórias de gente muito interessante, e que é resultado de uma pesquisa, é resultado de um trabalho de indagação, né, de jornalismo investigativo e em proveito próprio, ou seja, o Alex Halberstadt, ele vai em busca de suas próprias raízes, que estavam lá na Rússia, na antiga União Soviética. E esse livro, ele me despertou o interesse, porque assim, eu já falei aqui de outras vezes, que é muito importante a gente, cada um de nós, procurar conhecer o máximo possível as nossas origens, né? Conhecer aquelas pessoas que nos antecederam, né? Nossos genitores, progenitores, progenitores, né? Pais, mães, avós, tios, tias, primos, o que tem a história de cada um deles, né? De certa forma, a história das nossas famílias está ligada à história do nosso país, está ligada à história da nossa cidade e está principalmente ligada à nossa história. Nós somos resultado, né, de grandes travessias, de grandes caminhadas, de grandes percursos, de acontecimentos que afetaram toda a humanidade, mas de que modo esses acontecimentos afetaram as nossas famílias, né? Afetaram aqueles que vieram antes de nós e que, de certa forma, resultaram na pessoa que cada um de nós é hoje. Cada um de nós, na minha opinião, é resultado de gerações e gerações de seres humanos, né? Cada um com as suas questões, cada um com seus problemas, cada um com suas características, né? Com as suas qualidades e defeitos, com as suas vivências, né? Com suas experiências, que a gente, de alguma forma, recebe isso. Alguns acham que também pela genética, eu não tenho tanta certeza disso, a não ser no caso de algumas enfermidades, de algumas doenças, né, hereditárias,
mas através da formação que nós temos, né, que o primeiro elo dessa corrente geralmente é nosso pai, nossa mãe, né, em alguns casos também os nossos avós, tios, pessoas que por laços de sangue e por laços afetivos se ligam a gente, né, vão formando esse caldo que resulta na pessoinha de cada um. Nesse caso desse livro aqui, além dessa questão hoje, que as pessoas, né, tudo no mundo você tem que chegar, né, quem é o bom, quem é o mal, né, quem é o vilão, quem é o herói, quem é a vítima, né, essa história toda como se fosse um conto de princesa, como se fosse um conto de fadas. Infelizmente não é assim, né? A vida é uma coisa, a humanidade é uma coisa cheia de arestas, né? A vida é uma coisa muito complexa, cheia de contradições, e que faz, né, da vida ser uma coisa muito mais interessante do que conto de fadas. Talvez por isso eu goste muito mais de ler livros de não ficção do que livros de ficção, porque eu acho que a ficção é uma mera aproximação da realidade. A realidade é tão mais interessante, é tão mais complexa, é tão mais curiosa, né, que eu acho que em raríssimos casos, né, em raríssimas exceções, principalmente da literatura russa, né, em geral a realidade a mim me diz muito mais. Esse camarada aqui, o Alex, então ele vai à Rússia, ele visita a Rússia, pesquisa arquivos, enfim, e ele faz descobertas muito interessantes, sendo que a delas, a mais chocante, é que o avô dele era da KGB, quer dizer, mais da KGB, era ligado à Tcheca, aos serviços de segurança do Stalin. Mais do que isso, que o avô dele eram seguranças do Stalin. Ele convivia com o Stalin, mais com o Stalin do que com a família dele. Ele era a segurança pessoal do Stalin. E aí, o livro tem 4 capítulos. 4 capítulos. Não mais que 4 capítulos. Mas em cada capítulo ele pega uma vertente, tem o lado da mãe, o lado do pai, e como são diferentes, né? Eu diria que o lado do pai é mais sombrio, né? E o lado da mãe, que também é diferente, é mais sofrido, mas tem uma outra pegada, né? Não diria suave, mas tem uma outra trajetória. E essas coisas vão se amalgamando, se juntando, para formar o sujeito que acaba de se chamar Alex Halberstadt, né? Que é quando conclui o livro, né? Quando ele e a mãe dele resolvem emigrar para os Estados Unidos. O pai dele não quis ir para os Estados Unidos e isso resultou na separação do casal. E eu não gosto de dar spoiler no livro, senão os pessoas spoiler, eu não gosto de contar a história, porque senão às vezes perde um pouco a graça, mas a própria figura do pai dele e o fato do pai dele ter sido filho de um cara que tinha uma vida extremamente secreta, que era a segurança do Stalin, nos piores anos do stalinismo, né, quando matavam todo mundo, como isso influiu, né, em toda essa trajetória que começa lá em Moscou e vai acabar em Nova York. Pelo lado da mãe é a mesma coisa, quer dizer, ele é judeu, é de uma família judia, é impressionante como as famílias de origem judaica têm. Talvez exista uma literatura maior sobre isso, por conta do seio do Holocausto, ou por conta do próprio cosmopolitismo do povo judeu. Eu não sei explicar porquê, mas uma parte grande dessa literatura ligada à história das famílias, histórias das pessoas, essa narrativa de imigrante e tal, tem muito de família judaica. É uma coisa curiosa. Está aí um bom estudo aí para o pessoal da academia, né, entender por que isso, né, por que
talvez proporcionalmente tenha muito mais história de famílias judias do que história de família não judia. Ou pode ser que eu esteja errado também, é porque talvez eu leia mais histórias de famílias judaicas, né, do que as de famílias não judaicas. Mas tudo que é de história e histórias pessoais, histórias de vida, né, isso muito me interessa. Isso até me ocorre agora, um livro que eu já li faz tempo, mas eu não comentei aqui, que é do Simon Sebag Montefiore, os Romanov, a dinastia dos Romanov, que dominou a Rússia, né, por 300 anos. Os Romanov só acabaram em 1917, com a Revolução de Outubro de 1917. E logo em seguida a família do Nicolau II, né, que era o último imperador Romanov, vocês devem saber, foi toda assassinada, dizimada de uma maneira crudelíssima. Em Ekaterimburgo, né, os comunistas bolcheviques prenderam a família do porão, né, eles ficaram uns 2 anos presos, isolados, e depois botaram todo mundo no porão, porque os mencheviques, os russos brancos, estavam se aproximando e poderiam recapturar a família imperial e, assim, dessa forma, restabelecer o poder imperial na Rússia. Resolveram passar fogo em todo mundo, né, nas princesas, do príncipe que sofria de hemofilia, né, o pequeno Alexei, e de uma coisa bárbara, uma brutalidade total. Mas isso é um aspecto micro, porque se você pegar a história dos Romanov, você está falando de Pedro Grande, você está falando de Catarina Grande, você está falando do Rasputin, essa figura sinistra da história que era muito ligada à última família Romanov, que é do Nicolau II. Enfim, o próprio Alexandre, o Nicolau II. Agora eu me confundo um pouco, mas o papel que essa família teve e as extravagâncias, a história pessoal de cada um, o Potemkin, né, o Potionkin, como se fala em russo, que era o grande amante da Catarina. Enfim, é uma história fantástica, uma história de família. É um livro que eu recomendo fortemente também a leitura para você entender, né, como o ser humano, né, o nosso caráter, a nossa vivência, o que nós somos, né, pode influir na história do mundo inteiro. Então, essa minha curiosidade, né, sobre a minha família, por exemplo, eu já falei aqui, acho que eu já falei no episódio dos Rothschild, né? Eu tenho descendência direta da família Rothschild, do Amschel Rothschild, a minha tataravó, enfim, a tataravó do meu bisavô, era filha do Amschel Rothschild, né? O fundador da dinastia Rothschild, chamava-se Jeanette. E tudo isso, essas descobertas todas, né? E as suas consequências, o que ocorria na história naquele período, naquele momento, me despertam, sim, grandes curiosidades e descobertas, né? Fazendo paralelos, né, com a época que ele viveu, o que está acontecendo no mundo, como é que era a época como é que era a vida naquele tempo, né? O que fez o meu bisavô, por exemplo, migrar para o Brasil, né? Uma coisa curiosíssima, é uma história curiosíssima. Então, tudo isso está dentro dessas narrativas, dessas histórias de famílias. Esses jovens heróis da União Soviética, é um pouco irônico esse título, porque trata, na verdade, de pessoas comuns. Mas, na verdade, o título é muito apropriado, porque são as pessoas comuns, como eu e você, e a pessoa que está ali na rua, o Nando que está gravando aqui comigo, nós é que realmente forjamos, construímos e fazemos a história da humanidade. Portanto, está aqui o lançamento da editora Objetiva, é recente, Jovens Heróis da União Soviética, do Alex Halberstadt, um grande livro para você se divertir e pensar na vida dele, na vida da família dele e, de repente, pensar na vida da sua família. Essa é a pensada de hoje. Fiquem com um beijo, um queijo e tchau para todo mundo.